Voltando lá no assunto do templo, Barbudinha, tá suave? Suave. Tá gostando do assunto? Tô amando a palavra, né? A Olha, escritura a gente tem que gostar. esses caras é tão hipócrita que eles dizem que a palavra de Deus é um livro, é a Bíblia. Eles estão doidos. A própria Bíblia que eles têm, lá tá falando que a palavra de Deus é Jesus, tá lá em Apocalipse. O apóstolo João, ele fala assim, quando ele estava na ilha de Patmos, na revelação que ele teve, ele falou assim: vi o cordeiro com seus vestes salpicado de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus. Vocês estão tirando a honra de Jesus para dar um livro. Que eu falei era a Bíblia. Não, a Bíblia é sagrada. Sagrada nem quê? Que quem fez a Bíblia e tem os direitos autorais da Bíblia é a Igreja Católica, hein? Voltando lá no assunto do templo, os discípulos olharam para Jesus e falaram assim: mestre, olha que coisa linda a estrutura desse templo. Jesus disse: olhe, estrutura linda esse templo vai ser derrubado. Daqui cairá pedra sobre pedra, será todas derrubadas, não vai sobrar nenhuma pedra. Foi assim que Jesus falou. E foi derrubado. A Bíblia diz que quando Jesus expirou na cruz, o véu do templo se rasgou e as pedras se fenderam. Jesus derrubou aquele templo com a sua morte. Só que ele não fala. Ele só diz que o véu rasgou. Por quê? Porque ele não diz que Jesus fendeu as pedras do templo. Que é para não sair do templo, né? Para não deixar de arrecadar. Milhões e milhões que eles arrecadam. Outra parte também que Jesus fala. Jesus chegou para o religioso e falou: derruba esse templo. Em 3 dias eu construo outro. E eles disseram: como você vai construir esse templo? Esse templo aqui, Herodes passou 40 anos para erguer esse templo. Só que a escritura diz que Jesus estava falando, o templo era o corpo deles. Eles não estavam entendendo que Jesus mandou eles derrubar o templo para ele passar a ser o templo de Deus quando Jesus ressuscitasse. Entendeu, Barbudinha? Uhum. Eles não diziam essas verdades. Se o templo é uma coisa tão sagrado para Deus, tão importante para Deus, e por que derrubaram tudo lá? O imperador Tito, 70 depois de Cristo, ele foi lá e acabou com tudo, derrubou o templo. O templo, aquele templo lá que sacrificava animal. Quem levantou uma mesquita lá foi os muçulmanos. O imperador Tito matou tudinho lá e eles se espalharam pelo mundo. Voltaram agora 12 mil anos, agora com 12 mil anos, depois foi que eles voltaram. Quando teve, agora em 1948, quando teve aquela votação com 7 delegados da ONU, aí 3 votou a favor e 3 votou contra. Aí só tinha um para votar, para dar o veredito, para dar aquela cidade a eles, ou não, ou para dar aos muçulmanos. Aí o último voto foi de um brasileiro, Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, um gaúcho. Ele deu o veredito final, deu aquela cidade lá para os judeus, que as outras tribos estão por aí dispersas. Não era 12 tribos, e por que lá só tem um judeu agora? Vá lá em Israel e procure lá uma igreja protestante, vá. Nem a igreja católica, essa aqui, apostólica que tem aqui no Brasil, não tem lá. Lá tem a igreja ortodoxa, que a Bíblia dele lá são 88 livros. A católica é 72 livros e a protestante é 66 livros. Vai estudar, cambô de pão mofado. Ela não sabe não, que o pastor nunca ensinou ela não. Mas eu estudei 12 anos e estudo. Viu? Vamos continuar, Barbudinha? Vai.